Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo Macedo, sou professor de vocês de Física, Introdução à Física das Radiações, e hoje vou estar falando um pouquinho sobre a radioatividade na nossa aula, tá bom? Prosseguindo primeiramente com o sumário, tá bom? O que é que a gente vai estar trabalhando na nossa aula? Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a nomenclatura atômica, como é que ela vai funcionar, atividade radioativa e atividade específica sobre o próprio átomo, a meia-vida radioativa, que esse aqui é de suma importância, e radiação ionizante e radiação não ionizante, para a gente estar podendo diferenciar cada uma delas, não é? Pois tudo bem, vamos dar um pouco de prosseguimento na aula. Pronto, galera. Radioatividade, vou estar primeiro dando o conceito básico. O conceito dela é a emissão de partículas e energia com o intuito de atingir a estabilidade. O que acontece, galera? Um elemento radioativo, quando ele acontece algum problema dele, ele pode ter algum tipo de estabilidade, tanto causado através de um acelerador de partículas. N fatores podem causar a estabilidade do átomo, a instabilidade. Só que, para ele atingir a estabilidade novamente, ele tem que começar a liberar partículas e energias para adquirir essa estabilidade. Quando ele faz isso, emite essas partículas e energias, é chamado de radioatividade, porque ele vai estar liberando para o meio exterior. Botei aqui a foto do filme Radioatividade, que foi lançado agora em 2021, nesse ano mesmo, da própria Netflix, que conta a história da Marie Curie e Pierre, que conta a história deles de como foi a descoberta da radioatividade, como elementos como o polônio, que hoje foi bem inovador para aquela época, tá bom? Pronto, vamos lá para a nomenclatura do átomo, galera, nomenclatura atômica. Ele pode ser dividido em quatro categorias, como isótopos, isótonos, isômeros e isóbaros, tá bom? A classificação deles é bem simples, que eu vou estar dando um bizu aqui no final, tá bom? Isótopos, galera, é quando um suposto elemento possui a mesma quantidade de prótons, mas diferentes números de nêutrons. Bem, é só lembrar, galera, isótopos tem um pezinho, né, de isótopos, tem um pezinho, mesma quantidade de prótons. Bem simples. Isótopos, quantidade igual de prótons. Isótonos são átomos com o mesmo número de nêutrons, mas com quantidade de prótons diferentes. Mesmo bizu, galera. Isótonos, o Nzinho, mesmo número de nêutrons. Bem simples. Vamos lá para isômeros, elementos que possuem o mesmo número de massa atômica e o número atômico. Mesmo bizu, galera. Isômeros, o Mzinho, só que agora a diferença é que ele vai ter o mesmo número de massa atômica e o mesmo número atômico, ou seja, ele vai ter os dois, vão ser igual. E isóbaros, esse aqui é o único que é diferente, galera, que não tem esse bizu da letra. Então, como é que vai ficar mais fácil de decorar? São átomos com o mesmo número de massa atômica, mas diferentes números atômicos, bem, é o que diferencia. No caso, ele é bem parecido com o isômero. O que diferencia dele é somente que a diferença dele é o número atômico vai ser diferente, tá bom? Recapitulando, isótopos, mesmo número de prótons, isótonos, mesmo número de nêutrons, isômeros, mesma massa atômica e mesmo número, isóbaro, a massa atômica vai ser diferente, mas o número atômico vai ser diferente, tá bom? Sempre quando for fazer essa escalazinha, é bom botar o isômero perto do isóbaros, porque eles são bem parecidos, o que diferencia mesmo só o número atômico. Bom, prosseguindo, galera. Como esse aqui foi só um quadrozinho para ficar mais fácil para vocês visualizar, tá bom? Botei aqui o arranjo, que é cada um, que é isótopos, isóbaros, isótonos e isômero, que o número atômico, o isótopo vai ter o mesmo, o isóbaro diferente, diferente e mesmo. Bom, eu deixo um bizu aqui no canto que o número atômico ele é simbolizado pela letra Z. Quando vocês verem a letra Z, significa número atômico e corresponde à quantidade positiva, ou seja, prótons, viu, galera? O número atômico é igual ao número de prótons. Seguindo, o número de massa atômica, como eu falei para vocês.
Aquele bisuzinho pra gente aplicar aqui para ficar mais fácil. Isótopos, o Pzinho, tá bom? Ele vai ter o mesmo número de prótons. E o número de prótons é igual ao número atômico. Então, aqui continua mesmo, tá bom? E diferente, diferente. O isótonos, o Nzinho, que vai ter o mesmo número de nêutrons, o N de nêutrons, vai ter bem aqui, ó, mesmo na tabelazinha de nêutrons. E aqui, diferente e diferente, o número atômico diferente, o número de massa diferente. E isômeros, o M, porque tudo é o mesmo, galera. O número atômico é o mesmo, a massa atômica é a mesma e o número de nêutrons é o mesmo, tá bom? E o isóbaros. Você lembra que eu falei que no isóbaros a única coisa que era a mesma era o número de massa atômica, porque ele parecia com isômero, e o resto é tudo diferente, tá bom? Facilitar um pouquinho para vocês esse quadrozinho quando vocês estiverem um pouco em dúvida. Radioisótopos, galera. Vamos lá. Radioisótopos é nada mais do que a junção das duas palavras. É um isótopos, mesmo número de prótons, o Pzinho, que com rádio, que é de radiação, ou seja, são isótopos no qual emitem radiação. Bem, são isótopos, mesmo número de prótons, no qual emitem radiação. É só a junção das duas palavras, tá bom? Vários fatores podem levar à estabilidade nuclear, mas um dos que podem mais afetar é o excesso ou pouca quantidade de nêutrons. Praticamente quase todos os elementos já possuem radioisótopos produzidos artificialmente ou de pouca ocorrência natural. Como eu falei pra vocês, galera, como o número de prótons dele é igual, o número atômico também é igual. Ou seja, o que ele tem de diferente é o número de nêutrons, que não é o mesmo. O próton que é a mesma quantidade, mas o número de nêutrons não. Com isso, faz ocorrer uma instabilidade do núcleo. Pode levar, no caso, à estabilidade nuclear. Porque como a quantidade dele é excessiva ou grande, ele tem que voltar à estabilidade. Ele está instável, o núcleo está instável. E o que acontece para ele sair da instabilidade e ir para a estabilidade, ele começa a liberar a quantidade, gente. Isso acontece a radioatividade. Isso acontece com radioisótopos. Prosseguindo. Praticamente acontece com quase todos os elementos da tabela, bem os radioisótopos. Ele sendo um próton, perdão, ele tendo a mesma quantidade de prótons, ele pode entrar nessa tabela da radioatividade, mas hoje em dia já é bem diferente, já produzem artificialmente e poucos de ocorrência natural. Um exemplo, galera, é o próprio bário. O bário ele pode ser encontrado nessa forma, que ele já é radioativo, tá bom? Como pedra, ou ser feito até artificialmente. O bário é um dos exemplos que a gente pode estar dando de ocorrência natural. Radioisótopos naturais. Existem dois modos de obtenção de radioisótopos naturais. Um dos mais comuns são produzidos no próprio período de formação da Terra, ou seja, naqueles períodos pré-cambriano, então os mais antigos, tá bom? Já estão na própria Terra, que são produzidos durante os períodos antigos. E ainda estão em decaimento até os dias atuais. Além desse modo, também pode ser como o carbono 14 produzido na estratosfera. Bem, passando aqui o slide. Pronto, agora vamos falar um pouco sobre os artificiais. Os artificiais podem ser gerados de duas formas, através do acelerador de partículas ou com reatores nucleares. Um exemplo é o bário, já se encontra em cerca de 7 formas artificiais. E eu tinha mostrado para vocês, galera, ele tinha naquela forma natural dele, foi aquela pedra que eu mostrei, bem, mas hoje em dia, através dos aceleradores de partículas, eles já podem criar 7 formas diferentes, gente. Ou seja, em vez de continuar somente um, que era o modo natural, hoje em dia já temos 7 formas que podem ser usadas de N maneiras. Tanto no tratamento de patologias, como também um dos usos do bário, galera, é como contraste, que é o chamado contraste baritado, que ele é utilizado no enema opaco, que é um exame que para analisar um intestino grosso. Bem, ele faz uma injeção do bário via retal para melhorar a qualidade do sistema, para você visualizar melhor essa região do intestino, tá bom? Intestino grosso, no caso. Eu vou estar voltando aqui só para fazer uma comparação, tá bom? Os naturais, como eu falei, são duas formas que podem ser produzidos na formação da Terra ou na estratosfera pela radiação cósmica, que, para quem não sabe, galera, o espaço praticamente é totalmente radiação, só radiação,
por causa que lá tem bastante radiação cósmica. Então são as duas formas de produção, no período da formação da Terra ou como carbono 14 produzido na estratosfera pela radiação cósmica. E em modo artificial, ele pode ser produzido através dos aceleradores de partículas ou nos reatores nucleares, bem? E o grande exemplo é o próprio bário, que eu já tinha mostrado no início, que pode ser hoje até sete formas artificiais, tá bom? E aqui temos a imagem de um acelerador de partículas, tá bom? Para quem assiste também séries, né? O Flash foi criado através de um acelerador de partículas, né? O caso Barry Allen utiliza muito para quem assiste série, um acelerador de partículas. Continuando, galera. Meia-vida radioativa. Meia-vida radioativa é nada mais nada menos que o tempo necessário para um radioisótopo, bisuzinho do P, mesmo de prótons, ter sua quantidade de radioatividade reduzida pela metade da sua original. Relembrando, galera, a radioatividade é o processo que faz ele voltar para a estabilidade dele. Isso acontece, a meia-vida radioativa acontece quando essa radioatividade é reduzida pela metade da sua original. Vamos supor, galera, que, por exemplo, um determinado radioisótopo tem 100 de atividade inicial, não é? Ele tem 100 de atividade inicial, mas a cada 2 anos ela diminui pela metade, ou seja, 50. Ou seja, 2 anos vai ser a meia-vida dele, porque a cada 2 anos ele divide pela metade, ou seja, 50. Daqui a 2 anos vai ser 50 dividido por 2, ou seja, 25. E cada vez vai indo assim. Lembrando, galera, que um radioisótopo, ele nunca vai cessar sua quantidade de radioatividade. Porque mesmo que faça essa divisão por 2 por 2, uma hora vai ficar 0,000 até a hora que ele não vai ter como zerar, tá bom? Ele pode ficar bem baixo, mas não zera. O material radioativo é medido em Curie, tá bom? Que é uma homenagem a Marie Curie, que faz uma das descobertas da radioatividade, tá bom? O Curie a sigla dele é CI, tá bom? E um CI é igual a desintegração, que é de 3,7 vezes 10 elevado a 10 átomos a cada segundo. Isso aqui é mais para título de curiosidade, tá bom? E detalhe, galera, cada radioisótopo tem sua própria meia-vida. Como eu estava falando para vocês, né? Eu dei exemplo de um radioisótopo como se estivesse com uma quantidade de atividade 100 com a meia-vida de 2 anos, mas não é bem assim. Cada radioisótopo tem sua própria meia-vida, o que varia bastante, viu, galera? Varia de acordo com o tipo de radioisótopo e a forma dele que é adquirida, tá bom? É por isso que tem esses cálculos aqui, para a gente poder calcular a quantidade e o tempo necessário para ter cada meia-vida dele. Ou então, calcular a desintegração dele. Tipos de radiação ionizante, gente. Agora que chega uma parte bastante importante. As radiações ionizantes, elas podem estar sendo classificadas de duas maneiras, como radiação corpuscular e radiação eletromagnética. Ambas atuam no tecido de forma similar. O que diferencia são suas características, como massa, energia, velocidade, carga e origem, gente. Essa aqui é somente uma introdução sobre o que a gente vai estar estudando mais na frente, que vai ser a radiação corpuscular e eletromagnética, tá bom? Radiação corpuscular, gente. As principais radiações corpusculares são a radiação alfa e partículas beta. São as duas mais comuns de radiações corpusculares. A partícula alfa ela possui 2 prótons, 2 nêutrons e massa 4, só para título de curiosidade. Ela perde energia com bastante rapidez e tem seu alcance muito curto na matéria. Ou seja, galera, ele é um material que a energia dele é bem rápida, só que seu alcance é bem curto, ou seja, ele vai precisar de uma aproximação maior para poder fazer a transferência de energia. Mesmo uma radiação alfa tendo grandes quantidades, ele pode ser barrado bem fácil, porque o seu alcance é muito curto. E acontece com partículas mais pesadas, tá bom? Devido à sua massa. Partículas beta. Sua massa atômica é igual a zero, ou seja, ela é mais leve. Carrega cargas positivas e negativas. Isso origina diretamente no núcleo. Partículas betas
As partículas betas chamadas, as partículas betas, perdão, positivas são chamadas de pósitrons, tá bom? Uma partícula beta é um elétron, bem simples, ou um pósitron emitido do núcleo. Pronto, galera, resolvido. Falar em elétron emitido do núcleo é uma partícula beta, tá bom? Um pósitron. Ela é uma partícula leve, diferente da partícula alfa, que eu falei que é uma partícula mais pesada. Tem massa 4 e as partículas são leves porque a massa dela é o quê? Igual a zero. Ou seja, as partículas beta são bem mais leves. O alcance da partícula beta é maior do que a da partícula alfa. Por quê, galera? A partícula beta é mais leve, ela tem uma maior facilidade de estar viajando, tá bom? Vamos lá para as radiações eletromagnéticas. As radiações eletromagnéticas, galera, são as que são mais importantes para a gente do radiodiagnóstico. Porque como é que funciona? Atualmente as duas mais importantes são as radiações X e a radiação gama, que a gente deu a introdução um pouco na aula passada, tá bom? São as formas principais de radiações eletromagnéticas. Também pode ser chamado de fótons, tá bom? Fótons não têm carga e nem massa, ou seja, eles são bem mais leves. Lembrando que o outro era zerado, né? Esse aqui não tem carga e nem massa, ou seja, eles viajam na velocidade da luz. Bem, 10 vezes 10 elevado a 8. Bem, a velocidade da luz, galera, é bem rápido mesmo em relação aos demais. Que a gente viu que a massa de um era 4, que ele viajava a curtas distâncias. O outro, a massa era zero. E nesse aqui, a massa dele não tem carga e nem massa e viaja na velocidade da luz. A única diferença, que eu tinha explicado até na aula passada, entre o raio-x e a radiação gama, são somente suas origens. Que, como eu expliquei, a radiação X ela é gerada nas camadas de fora do núcleo, nas camadas da eletrosfera, e a gama não, é gerada diretamente do núcleo. Radiação X é feita de forma artificial, ou por materiais como acelerador linear, ou então aparelho de raio-x mesmo, e a radiação gama não, ela é feita de modo natural através dos radioisótopos, tá bom? Aqui é só uma recapitulação que são produzidos no núcleo e raio-x nas camadas eletrônicas fora do núcleo. Radiações, galera, radiações X e gama. Como explicado, galera, a radiação X e gama ela tem uma maior penetração na matéria, diferente da alfa, que a penetrabilidade dela é quase nula, uma folha de papel pode barrar, por causa que a massa dela é bem pesada, ela não tem a capacidade de viajar maior. A beta, ela tem uma maior penetrabilidade em relação à alfa, ela percorre maior distância, contudo não é tão elevada assim. Mas para falar de penetrabilidade mesmo, as maiores são radiação X e gama, galera. Ambas têm uma penetrabilidade maior. Na medicina nuclear é mais importante o uso das radiações beta e gama, tá bom? Por causa que eles usam os elementos para fazer alguns procedimentos, como por exemplo cintilografia óssea, para avaliar se a pessoa tem metástase de um câncer primário, e vários outros procedimentos, tá bom? Eles utilizam na medicina nuclear radiações beta, porque eles podem estar colocando diretamente em contato com a pele para fazer a a utilização desses radioisótopos, e o gama também pode ser utilizado, que a penetrabilidade é maior para tratar ou para investigar a possível metástase de alguns cânceres. Prosseguindo, na radiografia, os raios-x também são de suma importância, tá bom? Nos raios-x, porque o que acontece? No radiodiagnóstico, a gente precisa de uma penetrabilidade boa para poder passar através dos nossos tecidos e está gerando a própria imagem, que no caso é a radiografia nessa imagem aqui. Bem, então, ambas precisam ter penetrabilidade, tanto a gama como a X, mas cada um nas suas áreas específicas. Na radiografia para o radiodiagnóstico, na medicina nuclear pode ser usado também para o radiodiagnóstico, tá bom? Para verificar metástase, porém é de uma forma totalmente diferente. Penetrabilidade, galera, como eu estava explicando para vocês, tá bom? Aqui nessa imagem temos um diagrama de como funciona a questão da penetrabilidade das partículas, tá bom? A partícula alfa, como eu expliquei para vocês, a massa dela é 4, ou seja, é um pouco mais pesada e a penetrabilidade dela não é tão grande. Pode ser barrado por uma folha de papel, gente, para vocês terem noção. Ela tem uma alta taxa de transferência, contudo, ela pode ser barrada por um papel. Mas, galera, detalhe, a gente já teve alguns casos
que a ingestão dela pode ser letal, porque você vai estar indireto em contato com a sua parte interior, ou seja, não vai ter nenhum tipo de proteção, então ela pode ser bem prejudicial. Partícula beta, galera, que vem logo depois da alfa em questão de ordem, de penetrabilidade. A beta, ela pode barrar o papel, mas ela pode ficar no corpo. Por isso que normalmente ela tem que estar em contato direto para poder estar acontecendo essa interação. A penetrabilidade dela é maior do que a alfa, mas menor do que a do raio-x. Penetrabilidade dos raios-x, galera. Essa penetrabilidade que tem aqui é de acordo com o do radiodiagnóstico, tá bom? Porque hoje em dia já se pode gerar fótons de energia com a mesma capacidade de uma radiação gama. Que, como eu falei, o que diferencia as duas é somente sua origem, não sua carga de energia, tá bom? Os raios-x podem atravessar uma folha de papel, como sabemos. O nosso próprio corpo também pode atravessar, que um grande exemplo é as nossas radiografias no radiodiagnóstico. E o que barra, galera, raio-x? Pode ser barrado pelo próprio aço, tá bom? O aço ou chumbo são elementos de alto número atômico que podem estar barrando ela. Bem, além disso, depois dos raios-x, galera, vem os raios gama. Os raios gama têm uma penetrabilidade um pouco maior, de acordo com a sua energia, tá bom? Sendo o papel facilmente passado, o corpo humano também pode ser facilmente atravessado e o aço também, ou chumbo, também pode ser não pode ser atravessado, tá bom? E o concreto, por ter um número atômico maior, ele pode ser barrado, dependendo da quantidade, tá bom? É um equipamento também pode ser utilizado. Partículas de nêutrons, eles não são de suma importância para a gente, tá bom? Já são mais para uma área mais focada. Então a gente vai ficar somente com esses quatro conceitos, que são os conceitos básicos de penetrabilidade, no qual faz suma importância o técnico, tecnólogo ou médico radiologista tá observando esses conceitos, tudo bem? Pronto, galera. Eu vou estar deixando aqui um breve resumo nesse quadro para facilitar um pouquinho o compreendimento, tá bom? Radiação corpuscular, como eu falei, é dividida em alfa e beta. E radiação eletromagnética entre radiação X e radiação gama. A energia aproximada de cada um. Partículas alfa de 4 até 7 milhões de electrovolts, MeV, tá bom? Partículas beta de 0 até 7, ou seja, energias são bem próximas uma da outra. A raio-x de 0 até 25 milhões de electronvolts, dependendo do equipamento, e radiação gama de 0 a 5 milhões de electrovolts. No ar, galera, a partícula alfa tem um comprimento bem curto, gente, chegando de 1 centímetro até 10 centímetros. Por isso que para ele fazer algum estrago tem que estar em total contato com o corpo, tá bom? Partículas betas de 0 até 10 metros, ou seja, é bem maior do que a da partícula alfa, a penetrabilidade dela. No caso, no ar, o alcance. Raio-x de 0 até 100 metros, igual ao do raios gama, que é de 0 até 100 metros. No tecido mole, galera, no caso, em contato já com o corpo. Ou partículas alfas até 1 milímetro, galera, ou seja, bem curto mesmo. Pode ser por isso que falam que pode ser barrado por uma folha de papel, porque a penetrabilidade dele é bem pequena mesmo. A partículas alfas é de 0 até 0,2 centímetros, bem curta, tá bom? Na eletromagnética até 30 centímetros, nos raios gama também, até 30 centímetros, de 0 até 30, varia um pouco. Sua origem, galera, o que diferencia as partículas alfa é que elas são núcleos radioativos pesados, como eu falei para vocês, tá bom? E dá um número de massa dela. E as partículas betas têm um núcleo radioativo, pode ser núcleos mais leves. Radiação X e gama. A origem vocês já estão cansados de ouvir, né, galera? Sobre a diferença da radiação X para a radiação gama. Mas é bom que vocês não esquecem. A radiação gama é gerada diretamente no núcleo. E a radiação X é gerada na eletrosfera, galera, fora do núcleo. Isso aqui já está bem básico, acho que vocês já devem estar cansados de estar ouvindo já essa diferença. Prosseguindo, galera, eu deixei uma frase aqui motivacional, tá bom? Pra gente estar se inspirando, a gente nunca desistir dos nossos sonhos, tá bom? Porque o estudo é uma das formas que mais compensa, galera. Pode não ser a curto prazo, mas a longo prazo é uma das formas que a gente pode estar vendo desvantagem no futuro.
A frase é: a mente é como um músculo, quanto mais você exercita, mais forte ela fica e mais fácil ela pode se expandir. Ou seja, galera, estudem, pratiquem, porque isso vai servir muito para frente, galera, tanto na prática do radiodiagnóstico, na utilização no dia a dia. Para conhecimento geral, você também pode estar utilizando. E além disso, galera, não tem somente isso. Caso você queira, você pode ir para da docência, se você pode, além do técnico, você pode ter o superior. Você quer mais posteriormente fazer o curso de medicina, você virar um médico radiologista, física, um físico radiologista também. Você pode fazer concurso público, gente. Então, estudem, galera. Estudem é um caminho perfeito para você estar indo, tá bom? A radiologia é uma área incrível, com diversos meios onde você pode trabalhar, tá bom? E quanto mais você estudar, é melhor para você. Você vai ter um conhecimento mais elevado, uma maior didática para você poder debater do assunto, entre várias outras coisas, tá bom? Ou seja, quanto mais você exercitar, mais forte ela vai ficar, tá bom? Pronto, galera. Eu deixei aqui no final da aula uma indicação sobre radioatividade. Porque essa indicação, galera, é um filme novo, que é Radioactive ou Radioatividade, tá bom? De 2021, da Netflix. Como eu falei no início da aula, ele conta a história de Marie Curie, com sua descoberta da radioatividade, como ela foi utilizada nessa época, tá bom? Como a descoberta do polônio, vários outros meios, e como ele foi utilizado naquela época, como foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, no final, com alguns soldados feridos. Enfim, galera, foi utilizado de diversos modos. Vou estar dando aqui uma lida sobre o script dela, tá bom? Sobre a sinopse do filme. Movida por uma mente brilhante e uma grande paixão, Marie Curie embarca em uma jornada científica com o marido Pierre Curie e suas descobertas vão mudar o mundo. Inclusive mudaram, gente. Hoje em dia, se não fossem as descobertas de Marie Curie e Pierre Curie, a gente não saberia qual era o intuito hoje da radiação, como ela funcionava, radioatividade e tudo isso. Esse filme é bom, galera, porque ele está numa plataforma bastante conhecida que é a Netflix. Você pode estar assistindo quando você quiser. A duração dele não é um filme tão extenso, galera. Apesar de ter deixado alguns fatos bastante importantes no filme não estarem demonstrando, mas demonstra também algumas questões patriarcais, como o preconceito que tinham com a Rick por ela ser mulher e trabalhar nessa área, o não incentivo do governo com as pesquisas científicas, tá bom? Então vale bastante, é interessante vocês darem uma conferida nesse filme, tá bom? Essa vai ser minha indicação de vocês, para vocês. Queria agradecer a participação, tá bom? Nessa aula incrível, que é uma aula bastante interessante, que é o conceito de radioatividade e tudo que envolve ela, tá bom? Queria agradecer, muito obrigado, gente, e vamos estar se encontrando na próxima aula, tá bom?